Eu vou falar um pouco aqui hoje sobre o desenvolvedor full stack. Vou te mostrar como um desenvolvedor front-end pode se tornar um desenvolvedor full stack e como um desenvolvedor back-end pode se tornar um desenvolvedor full stack. Já falamos aqui no nosso canal da importância de você escolher uma área de atuação e focar nela. Você pode ser um desenvolvedor back-end, um desenvolvedor front-end, full stack, enfim, qualquer área que você queira. Mas o importante é escolher uma área. Nós, do Casal Dev, somos desenvolvedores full stack. E se vocês pedirem nossa opinião, nós arriscaríamos dizer para você ir para o lado do full stack. Seja devido a uma tendência crescente do mercado nessa direção, seja porque você se torna um desenvolvedor mais completo e desenvolve habilidades necessárias para desenvolver aplicações com mais eficiência. Sendo assim, eu vou falar um pouco aqui hoje sobre o desenvolvedor full stack. Vou te mostrar como um desenvolvedor front-end pode se tornar um desenvolvedor full stack e como um desenvolvedor back-end pode se tornar um desenvolvedor full stack. Vamos começar falando um pouco sobre a crescente demanda dos profissionais full stack, né? Essa mudança está acontecendo no mercado já faz uns 2 anos, de ambos os profissionais se tornarem um. Isso é, o mercado vem evoluindo para o full stack. Isso já aconteceu no passado por meio do profissional chamado webmaster. O pessoal não deu muito valor e acharam mais importante separar e ter especialistas em cada área. Dividiram-se em 2 grandes áreas denominadas front-end e back-end. E delas subdividiram para o front, o Y, né, e o X e projetista. No back, dividiram o profissional do servidor, do banco de dados, do deploy e do teste. Havia a convicção que a especialização era mais importante. Só que veio um grande problema. Durante o flow de desenvolvimento, as demandas começaram a ir e a voltar. A ideia em si é muito bacana. Um especialista por área, passando o projeto na mão de cada um. Quando chega no fim dessa fase, está pronto o projeto. Parecendo muito conformismo e a linha de produção, né? O grande problema era, passava pelo profissional de UX, ele desenvolvia, né, toda a parte de experiência de usuário, daí passava para o design ilustrava o sistema, passava para o cara do HTML, ele desenvolvia o código, daí seguia para o cara do PHP, do Python, do Java, né? Dava um gap nessa fase e voltava para o cara do HTML. Daí se fazia o ciclo todo novamente. Tudo isso passando por cada profissional especialista da área. Esse processo gerou a atenção das empresas de desenvolvimento em relação ao tempo ocioso, além dos constantes retrabalhos. E com isso, o profissional webmaster começa a voltar, porém agora com uma nomenclatura diferente, que agora é o full stack. Mas a ideia é a mesma de antes. Tudo isso para evitar esse retrabalho. O profissional full stack tem uma visão ampla do projeto. Ele pode atuar tanto como um orquestrador do projeto para uma equipe, ou somente ele desenvolvendo de ponta a ponta. Diante disso, vamos ver como um programador front-end pode trabalhar também com o back-end e como um programador back-end pode trabalhar com o front-end. É comum entre desenvolvedores, tanto front-end como back-end, ter uma certa resistência quando precisa lidar com o lado oposto, né? Isso é, o profissional back-end fazer o layout ou até mesmo um ajuste no front-end. Ou o profissional front-end fazer uma alteração em uma API, por exemplo. Mas a questão é, há uma demanda crescente, né, das empresas por desenvolvedores full stack, ou seja, de forma simplista, programadores que dominam o front e o back. Nesse caso, né, há uma dificuldade a ser superada, ou seja, dominar o outro lado da força. Pode até parecer impossível, mas não é. Vou te mostrar cientificamente como superar isso. Então, nós vamos ver aqui no nosso slide, nós vamos ver cientificamente, né, sobre o cérebro, os 2 lados do cérebro,
né, para explicar sobre essa dificuldade que acontece, né, às vezes, do profissional back-end ir para o front-end e do profissional front-end ir para o back-end. À luz da ciência, vimos que existe dois lados do cérebro. O da lógica, que é o lado esquerdo, e o da criatividade, que é o lado direito. Em termos práticos, o profissional back-end usa muito mais o lado da lógica, isso é, o lado esquerdo do cérebro, responsável pela tomada de decisões racionais. E o front-end, o criativo, utilizando mais o lado direito do cérebro, responsável pelas escolhas emocionais. Essas considerações foram apresentadas no fim da década de 70 pelo cientista Roger Sperry, que desenvolveu estudos sobre o funcionamento dos dois hemisférios cerebrais, alertando para a importância do equilíbrio entre os lados direito e esquerdo do cérebro, através de exercícios que estimulam tanto o raciocínio lógico quanto a criatividade. Exemplificando melhor, o lado esquerdo do cérebro, conforme Roger, é a parte que analisa os dados e que busca razões que justificam os acontecimentos. Seria o lado estratégico, analítico e realístico da visão de cada indivíduo. Papel que cabe perfeitamente ao profissional back-end, que é responsável pela implementação das regras de negócio. Por outro lado, temos o lado direito, que é responsável pela interpretação emocional das situações. Esse é o papel perfeito do profissional front-end. Ele é o responsável pela interação direta do usuário com o sistema, nos quesitos de experiência do usuário, UX, e interface do usuário, UI. Conhecendo os dois lados do cérebro, então, esses seus papéis, vem a seguinte pergunta: tem como trabalhar com os dois lados do cérebro? De cara, eu afirmo que sim, mesmo que manter o equilíbrio entre a razão e a emoção seja um grande desafio para muitas pessoas, principalmente pelo fluxo de atividade que determinam a rotina pessoal e profissional. Daí vamos explanar o caminho a ser traçado. Mas antes, queria pontuar que se você quer se tornar um desenvolvedor full stack, isso é, trabalhar tanto com a lógica, com a parte lógica, né, e quanto a parte criativa, você mesmo, sem se dar conta, pode já estar trabalhando com os dois lados do cérebro. Se você é um profissional back-end e ama ter um código limpo e organizado, você já está usando o lado direito do cérebro. O profissional front-end, quando vai escrever suas interações no JavaScript, está trabalhando o lado esquerdo do cérebro. Os exercícios de neurômica, inventado pelo neurocientista americano Larry Katz, ajudam na criação de novas redes de conexões cerebrais, tendo como principal objetivo o desenvolvimento da capacidade cognitiva através do estímulo simultâneo das funções lógicas e criativas na realização de atividades básicas do cotidiano. Especificamente para a área de desenvolvimento, podemos encontrar na lista o seguinte exercício proposto por Larry. Aprender um outro idioma, né? Nesse caso, você pode se dedicar para aprender inglês, que é tão utilizado na programação. Isso pode incluir também uma nova linguagem de programação. Se você já é acostumado com JavaScript, por exemplo, aprender Python estimulará a leitura, além de ser um ótimo recurso de memorização. Aprenda a tocar um instrumento musical. Além de exercitar o cérebro, a repetição dos acordes também estimula a memorização, favorecendo a coordenação motora e o controle de ansiedade. Cantar ou ler em voz alta promove a interação do cérebro direito e esquerdo e ativa caminhos normalmente não utilizados. Estude algo da programação e depois grave tudo como uma aula. Se possível, poste, faça um canal e divulgue o que você está aprendendo, né? É uma maneira de você ouvir, né, o que você está aprender uma coisa nova, vai lá, grava aquilo que você acabou de estudar. Daí, quando você está gravando ou você escreve aquilo que você aprendeu,
vai surgir questionamento. Mas isso que eu estou explicando aqui é isso mesmo? E você que vai começar a se entender, né? Porque se você não faz isso, muitas vezes você está estudando, você lê, você aceita, dá aquilo como verdade, né? É isso mesmo, pronto, eu entendi. Quando você precisa de fazer uma prova, alguma coisa assim, aí foge tudo da cabeça, realmente você não entendeu nada, porque houve um questionamento. Assim, quando você grava, né, então você vai ouvir e vai questionar aquilo que você gravou, né? É um exercício bastante interessante. Existem outros 80 exercícios neuróbicos no livro Mantenha Seu Cérebro Vivo. Alguns que talvez até não tenham nada a ver com o nosso assunto. O importante aqui é exercitar o cérebro e sair da rotina. Além de praticar esses exercícios, você deve estudar o papel do outro. No caso do back-end, veja o front-end mais como peças que se encaixam, aproveitando sua habilidade de raciocínio lógico. Estude Atomic Design, Gestalt e a regra de 8 pontos, por exemplo. Para o profissional front-end, hoje as coisas estão bem mais fáceis. Você já trabalha com JavaScript. Para as interações com o usuário, você tem possibilidades de sair da sintaxe do JavaScript e desenvolver o back-end com o Node.js, por exemplo, que utiliza a mesma sintaxe do JavaScript. Você pode e deve também começar com uma outra linguagem de sintaxe mais fácil, como o Python. Comece a pensar no seu layout de maneira mais lógica, não deixando de lado o emocional, mas apenas para entender como as coisas vão funcionar no back-end. Quando você entende o back-end, você começa a fazer layouts mais funcionais. Se der um nó na cabeça, não desista. Continue fazendo os exercícios para trabalhar os dois lados do cérebro e estudando os conceitos e tecnologias que envolvem o outro lado. E antes que você espere, você se tornará um desenvolvedor full stack. Somente para exemplificar, vou te contar o que aconteceu comigo e com a Helena nessa jornada rumo ao full stack. Eu sou de uma época em que se fazia layouts no Adobe Fireworks, né? Desenhava, fatiava e montava o site. Nessa época, esse profissional front-end era chamado de web designer. Eu comecei me aventurando pelo front, pois sempre tive o lado direito do cérebro mais aguçado. Sempre gostei de tocar instrumentos musicais e fazer layouts de peças criativas. Com a Helena, já foi diferente. Ela já tem o lado esquerdo do cérebro mais aguçado. Ela é mais racional e lógica. Ela ama o back-end e quase sempre fui eu que me aventurei pelos layouts em nossos projetos pessoais e até mesmo profissionais. Até que chegou um momento que eu disse para ela, por que você não tenta fazer? Se você desenha seu layout, fica mais fácil modificar o protótipo e algumas ferramentas te dão suporte para trabalhar com o CSS, fornecendo, por exemplo, as cores hexadecimais. No princípio, né, houve um pouco de resistência, e isso é normal. Isso é uma barreira que deve ser vencida, pois quem vê apenas código pela frente, mexer no design é meio complicado. Mas insisti e mostrei que, para além da emoção, o desenvolvimento do layout exige matemática e lógica, como nas técnicas de 8 pontos e Atomic Design, respectivamente. Não deu outra. Com essa base, ela nunca mais foi a mesma. Começou a fazer seus layouts sozinha e agora até dar pitacos fundamentados no design. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu me aventurei também no back-end. No início não foi fácil, mas consegui. O segredo é não desistir. Uma observação importante aqui é que eu sempre vou ter mais facilidade com a parte criativa. E a Helena sempre vai ter mais facilidade com a parte lógica. Mas com o treino e estudo, nós podemos nos tornar bons desenvolvedores full stack. Comece pequeno, comece a estudar sobre a outra face do desenvolvimento e descobrir como as coisas funcionam. Então, nós vamos ver aqui um detalhamento, né, dos ambos profissionais. Para o profissional back-end começar a treinar essa habilidade, abra o Figma e comece a rascunhar como você imagina a aparência do sistema que você está desenvolvendo.
Busque inspiração em sistemas concorrentes. Para um maior sucesso, aprenda noções de design, como layout, tipografia e cores, né? HTML, CSS, JavaScript, e depois avance para as novas tecnologias, como React, React Native, Vue, Angular, por exemplo. Né? Aqui é uma sugestão. Né? Então, nós temos aqui as nossas fases, né? A primeira fase é as noções de design, depois vem o HTML, aprenda o CSS, passe pelo JavaScript, e daí você avance mais para... Não tenta já de cara que você está mudando de área e já ir diretamente para o React, por exemplo. Né? Você tem que entender sobre o JavaScript primeiro, né? Principalmente que, citando já no caso do React, né? Então é importante respeitar essas fases. Né? Se você já sabe aqui, você pula as fases. Né? Se você não sabe, é importante você respeitar cada fase. Para o profissional front-end, você já está a meio caminho do back. Se você já trabalha com JavaScript, já tem noção de lógica de programação, né? Mas se você tem dificuldade em lógica, estude mais. Comece a se aventurar por outras linguagens de programação, como Node.js, que utiliza a mesma sintaxe do JavaScript, ou Python, por exemplo. Aprenda também banco de dados. Comece pelo relacional e depois avance para os outros tipos, como o não relacional. Avance com o framework Django ou Flask, por exemplo, se você for seguir pelo Python, e Express para o Node.js. Aprenda a criar APIs, né, RESTful ou GraphQL, para fazer a interligação entre o back-end e front-end. E, por fim, aprenda o fundamental para subir a sua aplicação, né, o deploy. Nesse caso aqui é você colocar a sua aplicação online, né, para todo mundo acessar. Avance um pouco mais e conheça o DevOps, que pode te ajudar a automatizar o processo de entrega contínua. Isso é, o processo de subir sua aplicação de maneira automatizada. O que acontece? Você está desenvolvendo, você sobe a sua atualização para o Git, por exemplo, automaticamente isso já é colocado online. Né? Então, alguém pediu para fazer uma alteração, você vai lá e faz essa alteração, quando você sobe essa alteração, automaticamente ela já vai ficar online. Né? Então, mais um passo de cada vez, ok? Então, nós temos aqui, ó, cada fase, não pule as etapas, né? Respeite as etapas. Por exemplo, você aprender aqui a criação das APIs, a comunicação aqui, né, da API, é importante você, por exemplo, ver banco de dados, primeiramente, né? Então é importante você respeitar essas fases de ambos os lados, né? Tanto faz o que a gente viu aqui, né, o do back-end para o full stack e do front-end para o full stack. Tranquilo? Para exemplificar um pouco mais sobre o que o desenvolvedor back-end e o front-end precisa trabalhar para se tornar um full stack, vou usar a aplicação NoDelay Study para mostrar um pouco do que o desenvolvedor back-end tem que trabalhar em relação ao layout e o que o desenvolvedor front-end tem que trabalhar em relação ao back-end da aplicação. Então, né, primeiro vamos ver o que o desenvolvedor back-end deve fazer para se familiarizar com o front-end. Vamos abrir aqui o Figma, nós vamos o Figma. Claro que um pouco de inspiração e criatividade ajuda a criar layouts agradáveis, mas isso não é impeditivo para se criar um bom design, um bom layout. Basta usar algumas técnicas racionais que vou pincelar para você aqui agora. Então, vamos lá. Vou começar aqui pela técnica de 8 pontos, né? Que é bastante utilizada nos layouts. Eu vou passar aqui um pouco pela a teoria, depois eu vou mostrar isso, a aplicação prática, lá na nossa aplicação que foi realizada. O que é essa técnica de 8 pontos? Ao invés de você criar um layout, quando você vai criar um layout, todo mundo tenha, imagino que tenha a dificuldade, né, de estruturar, né? Estruturar um botão, estruturar um texto, né? A técnica de 8 pontos vai trabalhar justamente com isso. Não sei se você está conseguindo visualizar a minha tela aqui, esse quadro do lado esquerdo. Aqui é um layout de um blog, né? Que a gente criou aqui. E aqui você pode perceber a organização, né, do texto.
está harmônico. Isso aqui foi o espírito do design que baixou em mim e eu deixei tudo alinhado. Não, foi utilizado matemática, ok? Então, olha aqui, o título está com 48, ok? Tudo múltiplo de 8, por isso que fala, né, a técnica dos 8 pontos. Né? Aqui está com um espaçamento de 32, a fonte aqui, né, do cargo está com tamanho 24, e temos aqui o botão também seguindo essa regra, e tudo aqui, esse grid aqui está com 8 pontos, né? A distância dele está com 8 pontos, então fica mais fácil, né, no Figma de você configurar ele e você trabalhar com essa técnica. Então, percebe aqui que não é que o cara tem o dom Tem gente que tem, né? Tem pessoas que têm o talento do design, mas não é só pessoas que têm talento do design que conseguem fazer um bom layout. Né? Existe regra matemática, inclusive o profissional, né, do back-end, que tem o raciocínio lógico, né, matemático, ele pode utilizar, né, não está o lado direito, que não está, não é o forte, ele pode ser ativado justamente você trabalhando aqui com essa parte, né, nesse caso aqui, uma das técnicas a ser aplicada aqui, essa técnica dos 8 pontos. Tranquilo? Ficou claro para vocês? Um outro item que nós vamos ver aqui é o Atomic Design. O que é o Atomic Design? É uma metodologia que nos ajuda a pensar na interface do usuário de maneira hierárquica, né? Ela detalha o que acontece durante a criação e manutenção do sistema no Design System, permitindo mais consistência e qualidade. O que é isso aqui? Por exemplo, num layout de um blog, né, como eu mostrei para vocês no slide anterior, eu tenho o Atomic Design dividido em partes, né? Então, eu tenho cada elemento aqui, vamos ver aqui para ficar mais claro para vocês, são divididos aqui, por exemplo, em átomos, né, que são os elementos mínimos presentes em uma página, né? No nosso caso aqui, nesses exemplos aqui, um botão seria um átomo, né? Aquela imagem lá do avatar, né, que você vê na maioria das páginas, são os átomos, né? Daí nós temos aqui as moléculas já são o uso, né, dos átomos em um conjunto aqui. Por exemplo, esse retângulo aqui está representando um post recente, no caso de um blog, né? Então, são a junção dos elementos do átomo em um padrão de interação que faz sentido para a pessoa que está usando. Então, estamos utilizando aqui, né, um átomo e ele, em conjunto com outros elementos, se tornou uma molécula. Tem também os organismos, né? Já são, por exemplo, uma lista de posts recentes. Eu já tenho aqui, né, um agrupamento de moléculas, né? Organismo aqui, as moléculas, o conjunto aqui virou um organismo, ok? Tem também os templates e com isso nós montamos a página, né? A partir de um átomo, né? Você já monta todos os seus átomos separados, montou isso depois fica mais fácil de você arrastar para a página. E isso também vai te ajudar na hora do desenvolvimento, né? Na hora de você partir para o código no front-end, isso te ajuda muito. Tranquilo? Eu tenho aqui também a Gestalt. O que é a Gestalt? Ela estuda como o nosso o cérebro percebe as formas, né? Poderia traduzir Gestalt como a psicologia das formas. Ela entende que nossa percepção das coisas se dá como um todo, de uma forma unificada e não em pontos isolados, né? Então, você vai perceber, eu vou mostrar para vocês aqui alguns elementos da Gestalt aqui, e depois nós vamos verificar um detalhe lá na nossa aplicação, principalmente na logo, que foi utilizado a Gestalt, né? E você talvez nem percebeu isso, mas vai ficar claro para você aqui. Então, ele tem aqui vários elementos da unidade, unificação, proximidade, fechamento, continuidade, segregação. Então, a unidade, ó, ela é um único elemento que se encerra em si mesmo,
ou também um conjunto de elementos percebido que constituem todo. Então, eu tenho aqui, né, os nossos, isso aqui se torna uma unidade, né, toda a página aqui se torna uma unidade. A unificação acontece quando existem elementos iguais ou semelhantes distribuídos de forma coerente e harmônica, né? Os princípios básicos da unificação são as leis de proximidade e de semelhança. Aqui tem um panda aqui você não precisou nem de seguir, né, com as linhas aqui. O próprio cérebro já interpreta a imagem aqui, né? Então, isso é importante no layout também, porque por que as coisas são agrupadas? Ah, não, eu posso deixar isso aqui com um espaçamento qualquer. Não pode deixar com um espaçamento qualquer. Só de você aqui, por exemplo, deixar esse espaço aqui, ó, esse agrupamento aqui já indica que esses 3 itens aqui são de tópicos, esses aqui são de tags, né? Então, sem querer, né, nós já colocamos isso nos nossos layouts, cara. Claro que foi propositalmente, né? Mas quando você até pega a inspiração de alguém, foi aplicado naquele layout esses princípios, né? Não foi criado nada. Não, como que a pessoa consegue criar um layout tão lindo, né? Então, ele vai utilizar justamente dessas técnicas para conseguir criar ótimas peças, né? Ótimos layouts. Temos também a proximidade, né? Elementos próximos uns dos outros tendem a se agruparem e são percebidos como um todo, ou unidade dentro de um todo. Então, aqui, nós temos aqui, né, a representação aqui no blog, temos da semelhança, né? Elementos semelhantes tendem a se agrupar, se tornando um como um todo, ou unidade dentro de um todo. Essas semelhanças pode ser cor, forma, tamanho, textura. Aqui na imagem ao lado, você pode ver que tem um triângulo aqui, ele foi unificado, que justamente quem está separando ele aqui? Quem está separando ele aqui são as cores, ok? Então, aqui no nosso caso aqui, tem um retângulo que está unificando aqui os retângulos amarelos, aqui no caso, né? Temos o fechamento, né, que estabelece a formação das unidades através da percepção. Aqui, no caso, não precisou nem de ter um retângulo aqui, mas já houve fechamento só pela estruturação do texto aqui, ok? Já fica organizado. A ideia da continuidade, né, que acontece quando os elementos estão próximos e dão a impressão de seguir uma determinada direção, né, quando existe uma repetição ordenada de elementos, né? Aqui tem uma repetição ordenada, ele fez uma linha aqui nesse caso. Temos a segregação, né, diz a respeito de nossa capacidade perceptiva de evidenciar, destacar, separar uma ou mais unidades da composição. Olha aqui, tem um item destacando aqui no nosso layout. O que seria aqui? Olha aqui, eu tenho, se eu colocar aqui um item recente, por exemplo, desses aqui, o que foi postado por último, vamos dizer assim, o mais recente de todos aqui, ele está, eu estou clicado nele para ele ficar ativo. Então, ele está destacando aqui em relação aos demais, ok? Então, aqui são apenas noções, né, que eu passei para vocês aqui para ficar claro, mas existe muito mais em cima dessa teoria, mas não precisa de ficar preocupado com tanta coisa para estudar, né? Vai devagar, né? Um passo de cada vez para você conseguir avançar, né? Então, aqui no nosso layout aqui, no Figma, né? Então, nós podemos perceber, quando eu falei para vocês da Gestalt, por exemplo, olha aqui, na logo, eu coloquei aqui uma ampulheta que você nem percebe, né? Que é uma ampulheta, ela não tem o fechamento aqui da ampulheta, mas o sinal, né, lá da areinha caindo, eu não precisei nem de colocar o fechamento, porque quando você olha, já dá para perceber aqui, né, que é a ampulheta, ok? Então, tem mais recursos aqui que nós utilizamos aqui dessas técnicas, temos na técnica de 8 pontos, por exemplo, nós podemos perceber aqui, ó, na fonte, né, aqui eu tenho, aqui nós estamos utilizando uma fonte 32, tamanho 32,
né? Os arredondamentos aqui do botão, né? Foi colocado aqui tamanho 16, né? Eu tenho o tamanho 16. E toda a estruturação do layout aqui seguiu, né, essas regras. Aqui, para fazer o layout, eu tenho aqui o layout das colunas, né, que foi colocado aqui também, né, 72, que é o distanciamento. Eu tenho aqui o número de colunas, né, o distanciamento entre as colunas aqui foi colocado 32, né, então foi tudo aplicado regra matemática, foi técnicas, né, não foi assim, não, eu criei um layout bacana aqui que me veio a inspiração, né, é tudo seguindo regras matemáticas, né. Na Gestalt também existe a questão da simetria, então você foi colocado do lado de cá aqui a logo, o título, né? Do outro lado foi colocado aqui a imagem, né? Aqui, por exemplo, nos agrupamentos aqui do nosso formulário, né? Então, foi utilizada essa técnica também, o tamanho dos inputs, o tamanho do botão, tudo seguindo a regra dos 8 pontos, né? Tamanho 16, altura de 80, ok? Se eu não seguir essas técnicas, por exemplo, pega esse botão aqui e fala assim, vou colocar esse botão aqui. Percebe que já ficou meio estranho? Esse cadastrar tem a ver com voltar? Né? Não tem a ver com voltar aqui, né? Então, isso aqui, quando você deixa ele próximo aqui, você já é passada a ideia de que inserir os dados dos inputs, quando eu cliquei no cadastrar, automaticamente, né, esse cadastrar pertence ao quê? Ao cadastro do curso, da aula e do link, né? E logo abaixo aqui, o voltar, já fica mais fácil aqui para você voltar para a página inicial da aplicação, ok? Então, aplicando essas técnicas, um desenvolvedor back-end pode tranquilamente criar um excelente layout, né? Agora vamos abrir o VS Code aqui para eu te passar algumas dicas sobre como o profissional back-end pega o layout e começa a desenvolver o front-end da aplicação. Como nós vimos no Atomic Design do Figma, podemos aplicar isso no código também, ok? Então nós vamos abrir aqui o VS Code e ver isso. Para nós visualizarmos aqui as propriedades, né? Então, eu vim aqui no código, né? Vou abrir o VS Code aberto aqui. E quando eu venho na parte aqui do front-end, né? Eu abro aqui, eu tenho, né, em SRC, eu tenho aqui justamente quem? Eu tenho os componentes, né? Dentro dos componentes, eu tenho o quê? Eu tenho os elementos, né? Quando eu penso nesses elementos aqui, qual técnica que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando lá, né, o Atomic Design, aquela divisão, né, do Atomic Design. Eu fiz aqui o quê? Os átomos, né? Eu tenho um botão, eu tenho um input, são itens que se repetem durante a nossa aplicação. Então, quando eu venho aqui no Ubuntu, por exemplo, eu tenho aqui, né, as funcionalidades do botão, mas o que interessa para a gente aqui no momento que a gente está trabalhando aqui no layout também, não que o outro, não, essa parte não seja menos interessante, mas eu quero mostrar para vocês que a maioria das coisas que você desenha aqui vai ser utilizada no código. Então, fazer esse layout aqui, primeiramente, vai te ajudar vai ficar mais fácil, né? Vai te ajudar a desenvolver um layout mais rápido, né? No caso do botão, qual cor que eu estou utilizando aqui? Quando eu clicar aqui, ó, no botão, olha aqui, eu tenho a cor, né? A 3399B82, e se eu vier aqui no código, eu tenho a 3399B82, né? O que foi aplicado aqui no background do meu botão? Né? A cor verde. Qual que é a cor da fonte aqui? É a cor branca, ok? Qual que é a fonte que eu estou utilizando aqui? Monte Serra. Olha aqui.
Se eu clicar aqui, ó, Monte Serra, bold, 32. Monte Serra, bold, tamanho 32. O alinhamento meu é center, então, ó, olha para você ver. Fica bem claro, né? Texto, align, center, né? Então, isso é tudo que você faz aqui já vai ser uma mão na roda, né? Para você trabalhar aqui com o seu código. Ok? No nosso input, por exemplo, também, né? Vamos pegar um input aqui. Aqui no nosso input, eu tenho também o tamanho dele aqui, ó, 72. Quando eu venho aqui, ó, 72, ele tem um raio de quanto aqui? Tem um raio de 8. Então, eu vou vir aqui e aplicar o raio de 8, né, no meu input. Ok? Então, tudo que você faz no Figma, você vai ser replicado aqui no seu código. Quando você executa isso aqui, né, a sua aplicação, você pode ver aqui, né, o que foi aplicado. Eu já deixei até aberto aqui, ó, aqui já está codificado, né, tudo foi feito lá no front-end, né, cadastrar aqui, você já vem aqui, tá os seus botões, tá o botão, tá os inputs aqui, tranquilo. Eu costume de voltar aqui, né, aí você tem aqui o voltar, e você volta aqui, né, então a funcionalidade já está feita. Tudo foi validado antes, onde? Foi validado tudo no Figma. Agora vamos ver o que o desenvolvedor front-end deve fazer para se familiarizar com o back-end, né? Eu gosto de começar pelo modelo de dados, então eu vou no projeto. No nosso caso aqui, o Figma, eu analiso quais dados eu vou precisar. Eu vejo aqui que preciso de um modelo de dados com 3 campos, com o título do curso, com o título da aula e com o link da aula, né? Então, sempre apoiando aqui no Figma, né? No primeiro caso, né, que a gente viu aqui, que era o desenvolvedor back-end para ir para o front-end, se apoiou no Figma. Aqui também, do contrário, né, o front-end para ir para o back-end, ele deve se apoiar aqui também para ele fazer a regra de negócio, ok? Então, nós vimos aqui que temos os 3 campos, né? Quais campos que são aqui? O título do curso, o título da aula e com o link da aula, ok? Então, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de fazer uma tabela, né, no banco de dados para inserir essas informações. Quando eu vou no VS Code, vou fechar aqui a parte, né, do front-end. Eu tenho aqui, né, a parte do back-end. Eu venho aqui em cursos. E eu tenho aqui o quê? Justamente aquilo que a gente viu no nosso layout aqui. O título, né? A tabela curso, né? E eu tenho os campos class title, né? O title, class title e o class link, ok? Justamente os que estão aqui. E nós temos também aqui, né? Nesse caso aqui, fizemos o modelo, né? Que está aqui na de cadastro, fizemos o modelo aqui, né, no caso, no arquivo course.py, né? Depois eu analiso lá no projeto quais ações eu vou precisar executar com esses dados. Uma boa dica é olhar os botões, pois geralmente eles representam ações. Podemos ver que temos que cadastrar os dados e também visualizar o registro de cada vez, selecionado aleatoriamente, né? Então, eu tenho aqui o que? Nós temos quantos botões aqui? O cadastrar e o que hoje vou estudar. Então, quando você volta aqui, você tem aqui o que? Adicionar o curso, né? E tenho aqui retornar o curso, né? Quando eu clicar lá na ação, clicar naquele botão, eu tenho aqui a regra de negócio, né? Para retornar a informação.
você pode ver que está bem claro aqui para você. Como eu disse, quando clicar aqui, vai retornar um valor aleatório, né? Então, isso está escrito aqui, ó, ele vai pegar pela o ID. O que é o ID? Ó, cadastrei o primeiro curso, cadastrei o segundo curso, 2, cadastrei o terceiro curso, 3, e por aí vai. Eu quero retornar ele como aleatório, então vai me passar numa própria função do Python, né? O Leandro aqui, ele vai me trazer aqui aleatório. Quando você vem aqui, ó, hoje vou estudar, né? Então, quando eu clicar aqui, ó, vou estudar hoje do curso Desenvolvedor Fluente, Introdução à Lógica de Programação. Clicar de novo, ó, Desenvolvedor Fluente, Introdução ao React, né? Então, essa regra de negócio está aqui no nosso GetCourse, né? Através do handle aqui. Então, fizemos as funções, né? Depois de trabalhar com o modelo de dados, o próximo passo é configurar as rotas da API, ou seja, qual a URL que vai ser requisitada e qual ação ela deve executar, né? Então, isso está no arquivo api.py, né? E eu tenho aqui as rotas, né? Eu tenho aqui, ó, a rota para retornar o curso, né? Por ID. Então, eu tenho que ir chamando ela, né? Com o método get, né? E eu tenho aqui também a rota para os cursos, né? Para cadastrar os cursos. Então, de curso, né? Ele vai adicionar aqui o título, né? O nome da aula e o link da aula, ok? Então, essas configurações aqui que você vai fazer, né? Das regras de negócio. Pronto, a API está pronta, claro que de forma bem simplista, mas o recomendável é sempre começar mesmo com coisas bem simples, né? E depois você vai melhorando, vai refatorando, né? Incrementando funcionalidades, né? O objetivo aqui foi mostrar como que um desenvolvedor back-end pode se aventurar no front-end, tornando-se um desenvolvedor full stack. E também como um desenvolvedor front-end pode aventurar no back-end e se tornar um desenvolvedor full stack, né? Então, é isso.